Muito bem, pessoal. Vamos falar um pouquinho da classificação de Ascomycota. Vamos lá. Vamos falar brevemente assim, do que temos assim, de mais moderno, mais recente em relação à classificação. Então, vou botar aqui. Então, vamos lá. Originalmente, por muito tempo, a Ascomycota, né, a classificação era baseada, né, amplamente no tipo de ascoma, né? Aí a gente via várias classes antigamente, né, em Ascomycota, né? Hemiascomicetes, que não formam ascomas, Plectomicetes, principalmente, né, representando, formando Pleistocécio, né? Piranomicete, que era cujo espécie formavam ascoma peripecioide, Discomicete, né, um apotécio, e Lóculo-ascomicete, né, que formavam as costromas, né, aqueles quatro, né, tipos principais, né, os quatro tipos principais assim, de ascoma que já foram falados, e cada um, né, era tratado dentro de uma classe, né, uma classificação antiga, né, mas só que com o advento da filogenia, da sistemática molecular, né, a gente pode observar, pessoal, vou botar no modo observação, modo apresentação agora, oficialmente, a gente observava, né, durante o advento, né, da sistemática molecular, né, e que a gente via, né, três lados bem distintos dentro de Ascomycota, né? Um clado, né, que hoje, depois vamos conversar rapidinho, que é considerado tafrínio micotina, que é a maioria, né, saccharomycotina e pesisomicotina, né? Esses nomes, tafrínio, sacro, pesiso, são nomes dos primeiros gêneros descritos dentro desses subfilos. Então, esses três grandes clados, né, foram, né, descritos como subfilos, como vocês podem ver aqui, né, os clados grandes, né, tafrínio, saccharomycotina e pesisomicotina, que é o maior clado dentro da filogenia de Ascomycota. Então, os três clados que vocês estão vendo ali, tafrínio, sacro e pesisomicotina. E eles observaram que os dois primeiros subfilos, perdão, não formavam esporos, basidiomas. Os esporos eram formados ou em hifas, ou nem hifas eram formadas, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, dentro do filo, né, a gente via, né, agora três divergências, né, e o subfilo mais basal de Ascomycota tafrínio micotina. Ele foi o primeiro filo a divergir dentro do subfilo, a divergir dentro do filo Ascomycota. Né? Antes, era chamado, em outra classificação, né, anterior, é chamado de Arquiascomicete. Arque veio de velho, arqueo, velho, antigo, né? E agora, né, eles conseguiram finalmente comprovar a presença desse grupo, né, desses filos. Vocês veem aí, de novo, nesse cladograma, três filos, né, inclusive tafrínio e micotina. Né? Então, que hoje, né, a nomenclatura, né, exige que o nome de subfilos, classes e ordens sejam baseadas sempre no primeiro, né, no fundo mais antigo descrito né, para o filo, né, que geralmente é tafrina, nicotina, Saccharomyces para Saccharomycotina e pesisa para pesisomicotina. Mas aí você vê, né, que esse é o primeiro grupo a divergir, né? Então, né, eles observaram que os ascos não formam, né, se origina, né, mas não a partir das hifas ascógenas. Lembre-se que as hifas ascógenas vai formar um basidioma. E os ascos, né, dos representantes, né, quando a gente está falando de espécies né, formando hifa do micélio,
O ácido não se origina a partir das hifas ascógenas, só apenas os que formam corpo de frutificação que a gente observa as hifas ascógenas, como foi falado, né, no vídeo sobre diferença no ciclo de vida ascomicota e basilimicota, né? E tem um grupo que também, né, temos leveduras e a reprodução assexuada pode ser, né, por fissão ou brotamento, né? Como eu falei, ele é exceto em uma espécie chamada, né, um gênero chamado Neolecta, eles não formam conidioma, né, nem ascoma, eles não formam corpo de frutificação, né? E geralmente o estado pode ser formar em micélio ou levedura, ele pode crescer. Então é o grupo mais primitivo, é o primeiro grupo que divergiu dentro de ascomicota, né? Como a gente vê na tafrina, que são a maioria, né? Por exemplo, o gênero trafina, que pertence à Trafina micetes, né? Abaixo de subfilo deve ter alguma mudança ocorrer, mas os subfilos também definidos, como tafrina, um grupo. Esse fungo ali, geralmente é um parasita patógeno, e ele, o micélio, se desenvolve no córtex da folha, dentro da folha, e os ascos ficam expostos na superfície dessa folha, né? E durante e os ascospores podem brotar, né, como as leveduras, né, fazem brotamento, né? Aqui os ascos também é perfurado transversalmente, outras características, né? Assim, olha só, gênero trafina, né? Trafina. Então, aqui, que é o gênero, né, é o nome tipo, gênero tipo, né, do subfilo, né? Então, os ascos são não, a gente não observa a formação aqui das hifas ascógenas, né, os ascos, né, não, não desenvolve dentro de um ascoma, mas sim de posições terminais no micélio, na superfície da folha. E um outro grupo muito interessante é a Schizosaccharomicetes, né? Então, é um grupo de levedura bem interessante, né? Dentro da fenilnicotina, desse subfilo, essas leveduras, tem uma característica bem interessante para observar, né? Diferentemente que vamos falar adiante, né, do brotamento, essa levedura, né, a divisão celular dessa levedura se dá por fissão, a gente chama, né, onde vocês observam que, né, o desenho embaixo, né, né, da célula, da levedura, que é o fungo unicelular também, né, como dizer, quebrando no meio, ocorrendo uma fissura no meio da célula, né, durante o crescimento, né, formando duas células filhas. Então, é interessante ver. Então, é uma característica, né, desse gênero. E eles ocorrem, né, em parte da planta de alto teor de açúcar. Aonde? Em alguns frutos interessantes, né? Por exemplo, melancia, melancia, assim. Muitas vezes, se você observar no mamão que está apodrecendo, digamos assim, você vê umas gosmas brancas no meio. A gente vê outros fungos também, né? O mamão ficando preto, né? A casca do mamão. E lá você vê umas melequinhas, como vou dizer, uns cremes, né? Um cremezinho, uma gosminha branca, esbranquiçada. Aquilo lá, se você raspar e levar para o microscópio, você pode ver, entre outras, levedura, Schizosaccharomyces. E aqui, né, temos uma neolecta, que é que, assim, observar que fica dentro desse subfilo, é a exceção do subfilo que a gente vê ascoma. Aí, o outro subfilo, bem definido, de ascomicota, saccharomycotina, né? Então, aí que a gente vê as leveduras bem mais conhecidas, como, por exemplo, Cândida, que é causadora do sapinho, Saccharomyces, né? O gênero amplamente utilizado na fermentação alcoólica, né? E, como falei antes, o gênero Cândida, né? Né, um fungo patógeno humano, assim, que oportunista, né, patógeno oportunista humano, que
que também é uma levedura que pertence a esse subfilo. Né? E como característica, né, ocorre, né, eles se desenvolvem por brotamento. Finalmente, o pedido nicotina. Né? A gente pode estar mudanças recentes dentro desse subfilo em asconicota, né? Mas a grande maioria, todas, né, praticamente todas as espécies, exceto Neolecta, né, que eu falei, da nicotina, as que produzem ascomas, todas estão dentro desse subfilo. Né? Então, os ascos, né, são a partir das hifas ascógenas, das hifas ascógenas que vão né, formar o ascoma. Né? Então, é um grupo mais diverso, derivado, a grande maioria tem em torno, provavelmente o ascomicota deve ter em torno hoje de 70 mil espécies, e ali a grande maioria das 70 mil espécies, agora não tenho tanta certeza, deve ser das 70 mil espécies, 60, né, mais quase 80%, para mais de 80% estão dentro desse subfilo. Né? Acho que quase deve ter 90% de todas as espécies de ascomicota. Né? Tem um filo mais diverso. Então, ecologicamente, né, são bem diversos. A gente vê parasitas, simbiontes, seja formadora de micorrizas, né, seja líquens, e muitos sapróbios. Como, por exemplo, a gente vai falar das classes mais conhecidas, né? Por exemplo, o discomicetus, né? O antigo discomicetus estão a maioria nessa classe Pesidomicetus. Olha só que interessante. Os discomicetus são os fungos de ascoma apotecial, apotecióide, apotécio. E aí tem um detalhe, em Pesidomicetus, quando a gente vê um apotécio, um fungo apotecióide, Pesidomicetus, os ascos são operculados, ou seja, tem a tampa, um opérculo. Né? Aqui é interessante observar que as trufas, né, as trufas estão pertencendo a esse filo ali, nesse subfilo, essa classe dentro do subfilo Pesidomicotina. Essa classe é uma das principais classes bem diversas de Pesidomicetes. Né? Então, aqui várias espécies formam associação ectomicorrídica e também estão ali dentro, como tuber, né, as trufas, né, como aqui você vê aqui, o gênero tuber, é um exemplo de fungo ectomicorrídico. Alguns exemplos, né, pesisa, tuber, morquela, coqueina. Coqueina é bem comum aqui, né? E morquela também, começamos a observar aqui. A outra classe, né, o Dotidium micetes, a grande maioria desses representantes dessa classe forma, né, ascostromas. Antes era a antiga lóculo ascomicetes. Né? Dotídia, vale lembrar que os nomes das classes hoje em dia precisam utilizar do gênero mais antigo, né, do representante mais antigo da respectiva classe. Né? E aqui o gênero Dotídia é o primeiro nome de todos os fungos descritos em Dotidium micetes, então recebe o nome dessa classe de Dotidium micetes. Era um antigo lóculo ascomicetes. Né? Formam ascostromas e asco bitunicado. Bitunicado é quando a gente observa, né, o asco, né, com duas camadas bem distintas. Né? E muito aqui dentro tem alguns representantes liquenizados, parasitas e sapróbios. Aí tem alguns exemplos, né? Pleóspora, Histeropatela, é um gênero Pleóspora, outro, né? E Eurotimycetes, né, um outro filo, e aqui, ó, olha só que interessante. Dentro desse grupo aí, a gente vê um pouquinho mais de uma variedade de tipo de ascoma. Ascostroma, peritécio, mas principalmente pleistotécio. Né? Os ascos podem ser principalmente prototunicados, né? Ou seja, a parede do asco se desfaz, né? A parede do ar é evanescente, como se diz, né? Se desfaz assim na liberação dos ascosporos. Então, e aqui temos Eurotium elafomices. Elafomices é um fungo ectomicorrídico, por exemplo, como você pode. Por outro lado, Eurotium, como é a pronúncia,
Ele é a fase sexuada de muitos dos aspergilos, né? Aspergilos, né, em grande escala, pertence a esse grupo aqui. Recentemente, tivemos descoberta de um Orochomycetes bem raro, né, próximo, que é uma espécie, um gênero próximo da Fumices, né, na Amazônia. É interessante. Leochomycetes é um outro grupo de discomicetes, mas os ascos não possuem opérculo, né, eles são inoperculados e unitunicados. Né, então, tem esse detalhe. Como, por exemplo, Leotia, Citarum, Menocifus, são alguns gêneros, né, de Leochomycetes. Alguns gêneros. É interessante, assim, eu mencionei brevemente as características da presença e ausência de opérculo e outras características do ácido podem ajudar a diferenciar, segregar, separar grupos também, né? Esses grupos, Leochomycetes e Pesidomycetes, também separados filogeneticamente, mas eles, morfologicamente, eles observam que o ácido, possuindo ou não tampa o opérculo, né, ele são importantes, né, para definir, para classificá-los. Ele ajuda morfologicamente, né, a classificar, né, definir essas duas classes. E, por fim, né, a gente vai falar rapidinho de Sordario Mycetes, que acho que é a maior classe, né, de Pesidomicotina. Né, e eles, principalmente, temos o ascomo peritencial, mas tem algumas espécies também de Clistotécio. O peritécio é predominante no Sordario Mycetes. Então, geralmente o asco é principalmente inoperculado, de parede fina. Então, aqui, a gente, olha, o fóssil de macrofungo mais antigo é esse aqui, Paleopyrenomycetes, né? Eles descobriram isso, né, em um tronco petrificado, eles estão, né, estimando um fóssil de 400 milhões de anos. Vários gêneros. O fungo causador da formiga zumbi, né? O dedo de defunto, né? A Chilária, né? Cordyceps e outros gêneros próximos, o causador da formiga zumbi, dedo de defunto, são alguns exemplos de representantes de Sordario mycetes. Olha só, Sordaria nullipoxum, Cretschmaria, os Cordyceps, né, os causadores das formigas, as formigas zumbis, né, estão causadas, né, são doentes, né, devido à presença desse fungo aí. Formiga Cordyceps. Fungo da formiga zumbi é um exemplo, certo? Então, pessoal, aqui temos as trufas e os moréis, estão dentro da micota, os queijos, né, o queijo Roquefort, o queijo Camembert, o Roquefort é o queijo francês, feito com leite de cabra, e o gorgonzola, que também é utilizado, o penicillium roquefort. Inclusive, aqui no Brasil, eles importam a cepa de penicillium roquefort para fazer o gorgonzola aqui do Brasil, né? Essas empresas laticínios que fazem queijo. Então, olha só que interessante. Ali, nesses grupos aí, pessoal, né, roquefort, né, só que com leite de vaca. Né? E o Roquefort é o leite de cabra e o Gorgonzola, leite de vaca. Aí, Saccharomyces cerevisiae, é importante na fermentação alcoólica. A penicilina foi feita por um representante de Ascomicota. A penicillium, crisógeno foi o primeiro, né, mofo que isolado, né, esse antibiótico. Né? Os fungos, né, vários fungos fitopatogênicos, a grande maioria está em Ascomicota, tetrafrina, um outro fungo que causa galhas, como se diz, hipertrofia, a candidíase, o sapinho, a frieira, tudo, né, tudo proveniente dos representantes de Ascomicota. Daqui a pouco vamos falar, depois vamos falar de Basiliomicota rapidinho.